Amém, queridos? Graça e paz. Você também que nos acompanha aí pela internet, pela rádio. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 32. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, primeiramente, eu sou grato ao Senhor por estar aqui mais uma vez, ó Pai. Sou grato ao Senhor por cada família aqui representada. Muito obrigado por esses louvores que foram entoados aqui nessa manhã. Muito obrigado, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias, ó Pai. Muito obrigado pelo pão de cada dia, pelas providências que o Senhor tem tomado em nosso favor. Apesar de nós, o Senhor tem trabalhado. Apesar de nós, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, Pai. E em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, que o Espírito Santo venha sobre a minha vida nessa manhã, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu fale da Tua palavra. Eu entrego a Ti também, meu Deus, cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nessa manhã, que eles possam receber do Senhor as promessas que a Tua palavra nos garante, ó Pai. Nós oramos a Ti nessa manhã e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 32. E eu trouxe um título para essa mensagem: a alegria de quem recebe o perdão. A igreja toda sabe que nós estamos trabalhando aí nesse ano de 2021 com o tema alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Então, a alegria de quem recebe o perdão. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 32, a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. Olha que palavra tremenda, que declaração, pode se sentar, fica à vontade. Que declaração tremenda que Davi faz nesse pequeno salmo. Aqui ele está falando de bem-aventurado, ou seja, mais do que alegre é aquele que recebe o perdão do Senhor. Mas querido, sobre esse Salmo 32, ele é chamado também um Salmo de Masquil, derivado de uma raiz que significa discernimento. Alguns sugerem que esse Salmo 32 trata-se de sabedoria e instrução. Muitos salmos não apresentam esses elementos de ensino e instrução, mas esse Salmo 32, sim. Principalmente aqui no versículo 8 e 9, como ele diz aqui: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. Isso aqui, queridos, ele está fazendo aqui uma comparação dos animais com aqueles tolos. Lá em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 3, a Bíblia diz: um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento, e uma vara para as costas do tolo.
Ou seja, aqui nós aprendemos que essa palavra, ela traz um ensinamento. Este salmo, ele traz um ensinamento para mim e para você. E o título se refere a um salmo com destreza ou arte, ou seja, também ele é um poema. Mas o que nos chama a atenção nesse salmo é quando algumas versões fala bem-aventurado, algumas versões fala abençoado. É aquele cuja sua iniquidade é curada, cuja sua iniquidade é perdoada. E essa palavra abençoado, ela expressa o sentido de alegria e satisfação com a condição em que se está. Ou seja, nós somos alegres quando nós declaramos aqui nesse louvor que foi cantado aqui no final, essa liberdade que nós temos. Para a glória de Deus, nós tivemos ontem uma vigília muito abençoada e o tema da vigília foi liberdade. Queridos, nós temos que nos alegrar porque nós fomos libertos do pecado. Nós temos que nos alegrar porque a graça do Senhor nos alcançou. A graça maravilhosa, como foi declarada aqui, ela alcançou a mim, alcançou a você. E isso é para todos, queridos. Interessante quando ele fala de felicidade. Felicidade geralmente é o resultado da bênção que vem por meio da confiança em Deus e da obediência a Deus. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos obedecer ao Senhor. A Bíblia declara que é melhor obedecer do que sacrificar, mas muitas vezes nós estamos fazendo sacrifício, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e o preço já foi pago naquela cruz, onde foi derramado o sangue, foi derramada a última gota de sangue pelo meu e pelo seu pecado. E aí, queridos, essa felicidade, quando nós entendemos, essa alegria, ela vem de Deus para mim e para você. Salmos 34, versículo 8, faz uma declaração: ó, provai e vede que o Senhor é bom, abençoado é o homem que confia nele. Também lá em Salmos 40, versículo 4, na parte A, diz assim: abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança. Queridos, confiança em Deus, ela traz frutos para mim e para você. Confiança essa que nós podemos entender que ela traz o fruto de uma vida frutífera. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa os seus pecados, como declara aqui Davi, com certeza você terá uma vida frutífera, você terá um testemunho diante da sociedade, diante da família, diante do trabalho, onde você estiver, vai haver algo que vai trazer frutos para o reino de Deus e vai edificar a sua vida. Confiança essa também que nós podemos entender que ela é inabalável. Porque, queridos, o inimigo, a Bíblia diz em João 10:10 que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Muitas vezes nós tomamos posse desse primeiro versículo, dessa primeira parte do versículo, mas esquecemos que tem uma vírgula e continua. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, queridos, essa confiança, ela é inabalável. Não importa como você chegou aqui, não importa como você viveu lá no passado, os nossos pecados são apagados, as nossas iniquidades são perdoadas, queridos. E outro fruto dessa confiança é que nós somos alegres. Alegres em saber que o Senhor nos perdoou. Também, queridos, essa confiança, ela gera um fruto que é pacífico. Esse fruto da confiança pacífico é quando nós entendemos que se a gente mentia, a gente não mente mais. Se a gente brigava, a gente não briga mais. E é necessário, queridos, entendermos esse fruto da confiança. E outro interessante também, que esse fruto da confiança, ele traz libertação. Nós somos livres do pecado quando nós entendemos essa confiança que nós depositamos em Deus. Mas às vezes nós confiamos em tantas coisas, nós confiamos na nossa força, nós confiamos no nosso próprio entendimento, nós confiamos na nossa sabedoria humana, mas a Bíblia declara, queridos, que nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia fala: abençoado é o homem que faz do Senhor a sua confiança. Em tudo Ele quer nos ajudar, em tudo Ele está pronto para nos beneficiar em alguma área. Interessante, o último fruto dessa confiança, que essa confiança, ela é recompensada. Hebreus capítulo 10, versículo 35,
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, queridos, que nós venhamos entender que nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos saber que essa alegria vem para aqueles que confessam com sinceridade seus erros e recebem o perdão. Precisamos também, queridos, entender que Deus é misericordioso e Ele me perdoa dos meus pecados quando eu os confesso com sinceridade. Porque se nós olharmos para a história de Davi, já falei isso muitas vezes, ele teria que ser fulminado, ele teria que ser morto pelo que ele fez. Mas, queridos, Deus perdoou os pecados de Davi. E às vezes a gente tem essa mania de querer classificar o pecado. Ah não, eu, por exemplo, antes de conhecer o Senhor verdadeiramente, estar conhecendo a tua palavra, eu achava que eu não podia roubar ou matar. O resto não tinha problema. Mas aí, queridos, para Deus, pecado continua sendo pecado. E muitas pessoas achando que enganar as outras não é pecado. Muitas pessoas pensando, uma mentirinha não vai fazer mal a ninguém. Mas um dia desse eu conversando com a pessoa, e ela falando ali sobre uma situação que aconteceu, e ela falou algo que na verdade era uma mentira, e trouxe um grande prejuízo para a terceira pessoa. Então, queridos, nós temos que vigiar, nós temos que entender que quando nós confessamos esse pecado, Deus é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia fala que o nosso passado é julgado no mar do esquecimento. Se eu for olhar para mim mesmo, que eu vivi lá no passado, muitas coisas vão me acusar, mas é o inimigo que é o acusador. Então nós precisamos entender que aquele que te perdoou, aquele que te libertou, Ele quer que você produza frutos nessa terra. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos declarar a alegria dessa libertação dos pecados. E aí, meus queridos, não podemos ponderar a culpa ou diminuí-la fazendo coisas boas. E a gente vê muito isso acontecer. As pessoas às vezes continuam mentindo, continuam enganando as pessoas, continuam participando de falcatruas. Fala assim, mas eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo para Deus. Isso aí, querido, não vai diminuir o seu pecado, não vai trazer algo assim que possa te deixar com o coração limpo. E interessante também que ele fala de sentimento de culpa no versículo 5. E esse sentimento de culpa nos leva a um passeio e destino desagradáveis. Nós não podemos, queridos, ponderar a culpa. Nós não podemos, mas eu lá no passado eu vivi assim, no passado eu era assim mesmo. Queridos, nós temos que entender que o nosso passado foi apagado. Deus quer escrever uma nova história. Ele é o maior interessado em escrever a minha e a sua história daqui para frente. Não se preocupe com o que aconteceu para trás. O importante é daqui para frente. Essa liberdade que Ele nos garante na palavra é daqui para frente, queridos. E qual que é a solução? O que nós precisamos? A solução é confessar o nosso passado, confessar o nosso pecado. Muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas passando por sofrimentos, muitas pessoas que o ministério não alavanca porque está com o coração ferido. Não confessou pecado, não tirou a mágoa que está no seu coração. E nós precisamos entender isso, queridos. É maravilhoso quando nós conhecemos essa palavra, quando nós entendemos que Davi aqui, ele rasga o seu coração, ele se apresenta a Deus e se coloca mesmo na posição de um homem de Deus. E a Bíblia declara que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas, queridos, muitas vezes nós perdoamos as pessoas para ficar livre delas. Isso não é perdão. Se você ainda está com seu coração machucado, se você ainda está com seu coração ferido, se quando você lembra daquela situação te faz mal, primeiro você tem que se acertar com Deus. Aí sim, depois você liberar esse perdão. É importante, queridos. Mas muitas vezes acontece o seguinte, pastor, mas foi a pessoa que me fez mal. Como que eu vou perdoá-la? Mas é você que conhece a palavra, é você que recebeu essa liberdade, então é você que tem que liberar o perdão para que nós sejamos sarados. E aí, queridos, Deus não quer que permaneçamos assim. Mude a direção, volte-se para Jesus e experimentará
essa liberdade dessa culpa, essa liberdade do passado. E é muito interessante que nesse texto também, eu quero estar falando rapidinho, primeiro das experiências de salvação. Quais são essas experiências de salvação? Primeiro, o reconhecimento do pecado causa grande aflição. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Queridos, tem situações que traz traumas até nos ossos. Eles falam envelhecer os meus ossos. E eu sou uma testemunha viva disso. Muito novo, com 15, 16 anos. Eu me lembro de uma situação que aconteceu lá no passado. E eu tinha uma dor terrível no braço. Meu braço não passava dessa posição. E me lembro, queridos, quando eu confessei a Jesus, no dia que eu aceitei Jesus na minha vida, que eu declarei Ele como meu Senhor e Salvador, há 21 anos atrás, eu me lembro que o pastor falava assim: se você tem algo na sua vida que precisa ser curado, se você tem algo na sua vida que precisa ser perdoado, Jesus vai te libertar hoje. Eu lembrei daquela situação, queridos. E até quando nós nos casamos, eu tinha essa dor no braço. E para a honra e glória do Senhor, aquela dor foi curada. Era uma dor que estava na minha alma, era uma dor que estava acabando com os meus ossos. Verdadeiramente eu senti isso que essa palavra está declarando. E para a glória do Senhor, hoje eu não tenho nada, estou liberto para a glória de Deus. Então nós precisamos entender, o reconhecer o pecado pode trazer uma grande aflição, ele pode trazer uma grande perda para a sua vida. Outra experiência da salvação, a confissão sincera do pecado. Versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, essa palavra, ela traz 3 palavras que têm o mesmo sentido: pecado, iniquidade e transgressão. E às vezes, nós estamos acostumados aí com o sistema deste mundo. Quando fala de transgressão, principalmente desobedecer à lei, transgredir a lei. Nós temos que vigiar, queridos, porque nós precisamos entender que pecado para Deus continua sendo pecado, como eu declarei um pouquinho antes. E tudo para Deus, tudo que não agrada a Deus, tudo que está de acordo com a palavra, nos orienta na palavra, nós precisamos confessar. E outra grande experiência de salvação é o resultado, que é o perdão do pecado. Nesse mesmo versículo, no versículo 5, fala: perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, queridos, precisamos entender que o resultado de tudo isso é o perdão do pecado. Outra experiência é a oração, que é o recurso do pecador. Versículo 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Aqui ele está declarando, queridos, que essa oração, quando nós oramos, quando nós pedimos perdão verdadeiramente, nós jejuamos para queimar a vontade da carne, mesmo que venham as tentações, mesmo que apareçam situações diante de nós, para que a gente venha pecar, o Senhor vem, através das nossas orações, do nosso pedido, Ele nos livra. Então o pecador, ele tem que orar, nós precisamos orar. A Bíblia declara que nós precisamos vigiar e orar em todo instante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós precisamos estar ligados em Deus. E também, queridos, experiência de salvação é o refúgio do salvo. Versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmos 46, Ele é o meu esconderijo, socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso refúgio está em Deus. E muitas vezes nós buscamos em algo, nós buscamos em pessoas, nós buscamos em tanta coisa, mas não buscamos naquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a graça para derramar sobre nossas vidas, que é o próprio Deus. E também a experiência de salvação é a direção divina que serve de proteção ao salmo. Versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho.
Queridos, aqui é o próprio Espírito Santo nos conduzindo. Um dia desse, eu estava conversando com o irmão, e ele falava para mim assim, eu estava determinado a fazer certa coisa, mas um troço veio e falou comigo para não fazer. Eu falei assim, um troço não, foi o Espírito Santo que tocou no seu coração. Ele funciona como uma campainha. Quando nós estamos na direção errada, quando nós estamos tentando fazer alguma coisa que não está de acordo com a palavra, ele vem e funciona como nosso conselheiro, como nosso consolador. E aí, queridos, nós precisamos entender que nós somos dirigidos, nós somos protegidos por esse Espírito Santo que está ao nosso derredor em todo o tempo. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo também, para que a gente tenha uma vida em santidade diante do Senhor. E finalizando essa experiência da salvação, ele fala, a alegria do salvo conduz para o louvor a Deus. Versículo 11, muito lindo, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Muitas vezes, queridos, você vai ser taxado de muitas coisas aí fora, eles vão te chamar de quadrado, eles vão te chamar de Bíblia, mas não importa o que o mundo vai pensar a seu respeito, o importante é o que Deus vai pensar de mim e de você. Então nós precisamos ter esse coração reto, nós precisamos de ter essa alegria de estar com o Senhor todos os dias. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse Salmo 32, ele fala sobre o perdão, queridos. Perdão, primeiramente, é um presente de Deus para mim e para você. Em segundo lugar, nos é dado por Jesus e é possibilitado pelo seu próprio sangue. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que esse presente de Deus, ele é para todos nós. Não importa, queridos, como eu falei bem no início, nós olhamos as pessoas, muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas Deus, Ele olha para mim e para você, e não importa com a situação que você esteja vivendo, Ele enxerga a mim e a você como filho e filha, e nós somos preciosos para Ele. Você é menina dos olhos de Deus, então nós precisamos entender, queridos, que é um presente de Deus o perdão, é algo que vem de Jesus para nossas vidas. Outra coisa, tem a medida da riqueza e da graça de Deus. Tem a medida da riqueza e da graça de Deus. Maravilhosa graça, como nós declaramos aqui nessa manhã, pela liberdade. Perdão também, queridos, é ser livre e gracioso. Lá em Isaías capítulo 55, se você puder abrir, Isaías capítulo 55, versículo 1 e o versículo 7. Olha que coisa tremenda, Isaías 55, versículo 1 e versículo 7. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e o leite. Versículo 7, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que declaração linda, queridos. Nós precisamos entender isso, que é livre, é gracioso, é de graça para mim e para você. Nós temos esse direito, queridos. Não porque eu sou bonzinho, não porque você é melhor do que os outros, de jeito nenhum. Como eu falei, nós somos iguais para Deus, mas a diferença é quando nós reconhecemos que nós precisamos pedir perdão. Outra coisa sobre perdão, ele é abrangente, pois apaga todo e qualquer pecado. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que algo interessante, é abrangente, pois apaga todo e qualquer pecado. É um direito meu e seu, queridos, basta a gente se achegar a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, se achegue a Deus e Deus se achegará a vós. Nós precisamos entender isso. E outra coisa sobre perdão, ele é prometido aos que confessam o seu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9,
1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em último lugar, queridos, o perdão, ele vale para os que aceitam pela fé. Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Olha que coisa linda. Quantas coisas nós aprendemos desse salmo. Quantas coisas aqui Davi deixa claro para mim e para você, que nós temos esse direito, queridos. E aí, concluindo, depois que o salmista confessou seu pecado e experimentou o perdão, ele se tornou um canal do louvor de Deus e convidou outros a fazerem o mesmo. Um pouquinho atrás, Salmos 30, versículo 11 e 12, ele fala aqui da ação de graças pela libertação do pecado, que ele chama de morte, ação de graças pela liberdade, pela libertação da morte. Salmos 30, versículo 11 e 12 diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É algo sobrenatural, queridos, quando nós entendemos esse perdão. E aí que você, nesse dia, possa entender, queridos, que a confissão e o arrependimento não anulam as consequências. Guarde isso no seu coração. Quem sabe você está aqui nesse dia, você que está nos ouvindo, você que nos acompanha pela internet, quem sabe você está ouvindo essa palavra, e essa palavra está mexendo no seu coração. Pastor, mas eu já pedi perdão a Deus, eu creio que eu já arrependi de verdade, mas as consequências são graves, as consequências estão acontecendo sempre. Queridos, isso aconteceu com Davi. Davi foi ao lugar certo e fez o que era certo, mas ainda teve que pagar um alto preço. O pecado de Davi, as transgressões de Davi, a iniquidade de Davi foram perdoadas. Ele se arrependeu de verdade, mas tiveram várias consequências. Depois você lê a história de Davi, muitas consequências com os filhos, com o reinado, tiveram vários problemas. Então, queridos, não fique preocupado. De repente você já confessou, você já arrependeu, mas se você está passando por uma consequência desse pecado que você cometeu lá no passado, peça a Deus, peça o Espírito Santo para te dar graça, para quando vir essa consequência você saber lidar com essa situação. Nós precisamos entender isso, queridos. Precisamos confessar pecados. Isso é uma situação que às vezes a gente depara com as pessoas, pastora Donai, e as pessoas falam assim: mas eu tenho que confessar pecado a Deus, eu não tenho que confessar pecado a homem. Claro, queridos, primeiramente a Deus, lá no seu cantinho, não tem dúvida sobre isso. Mas a Bíblia também fala, lá em Tiago 5,16, olha que declaração: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então, queridos, nós precisamos entender também, como ele declara aqui, nós não podemos ser como esse cavalo, podemos ser como essa mula, esse jumento que ele fala aqui, para não entendermos a palavra de Deus, queridos. Tem pecados que precisam ser confessados. Tem situações que nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, mas tem situações também que nós precisamos buscar um homem ou uma mulher. Você que precisa de confessar esse pecado, tirar aqui do seu coração, é algo sobrenatural. Um dia desse, uma pessoa muito nova na igreja me procurou: pastor, eu tenho ido à igreja, eu tenho entendido que a palavra tem me confrontado, eu tenho buscado na palavra, eu tenho lido a palavra, e eu preciso confessar pecados. Cinco domingos que esse homem tem vindo à igreja, para a glória de Deus que eu estou contando isso aqui. Essa semana ele me procurou e confessou um pecado em uma determinada área. Eu orei com ele, abençoei a vida dele, falei assim: quem te julga é Satanás, quem quer te acusar é o diabo, mas você é filho de Deus, você está perdoado em nome de Jesus. Procura viver a palavra, procura viver em santidade, procura buscar essa santidade a cada dia. Então, queridos, precisamos confessar o pecado,
porque muitos ministérios estão travados, muitas coisas às vezes estão travadas na sua vida, porque você não confessou pecado. E queridos, há uma chave que abre cadeias, alivia do peso, reata relacionamentos e traz cura e salvação para a alma. Essa chave chama-se confissão de pecados. Não esqueça disso. E aí, queridos, para finalizar, para sermos servos de Deus, para produzir frutos, Romanos capítulo 6, no versículo 22 e 23, olha que declaração tremenda de Paulo. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, que nessa manhã nós venhamos tomar posse dessa palavra. Que nessa manhã nós venhamos entender a necessidade de pedirmos perdão, a necessidade de estarmos alinhados com a palavra do Senhor, de estar buscando cada dia mais essa santificação para nossas vidas, em nome de Jesus.